Bom dia, alunos do terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de História. Olha só, vamos agora ver o cronograma. Assistir o vídeo completo, responder as atividades das páginas 122, 124 e 129. Vocês vão colar e pintar a capinha, do terceiro período e depois enviar fotos, certinho? Olha só, conteúdo. Nós vamos falar sobre as crianças de vários países, inclusive eu gravei um vídeo sobre esse conteúdo antes das férias, Foi o último vídeo, porém eu irei reforçar agora novamente, porque a unidade 2 ainda não foi encerrada, E nós encerraremos hoje com essas atividades, correto? As crianças de Portugal. Então nós vamos falar um pouquinho só, resumidamente, de cada uma, certo? As crianças de Portugal, elas conhecem bem a história do seu país. Elas sabem que foram os portugueses que chegaram aqui no Brasil, na época em que haviam apenas índios. Então elas também aprendem sobre o descobrimento aqui do Brasil, lá em Portugal. Nós herdamos muitas coisas dos portugueses, já que foram eles os nossos colonizadores. O que é isso, professora? Foram eles que dominaram o território brasileiro e trouxeram com eles toda a sua cultura, Então, nessa cultura veio a língua, a religião, pratos típicos, muitas coisas, que nós temos hoje são herdadas dos portugueses. Inclusive, também aqui falando da religião, a religião católica. Quem trouxeram a religião católica foram os portugueses, tá? E a língua falada também, como eu já havia dito, é influência de Portugal. Embora sejam diferentes, Algumas palavrinhas são parecidas, porém são diferentes. Também foram influências dos portugueses. Olha só, as festas, o carnaval, as festas juninas, todas essas festas aí foram trazidas pelos portugueses. Olha, agora vamos falar um pouco sobre as crianças da Espanha. É só um resuminho, hein, galera? As crianças da Espanha. Estão falando aqui também, a Espanha também trouxe a sua influência para o povo brasileiro, Ainda tem muitas pessoas descendentes de espanhóis aqui no Brasil. E aqui eu trago para vocês o flamenco, uma dança folclórica da Espanha, e que existem várias competições, no mundo, e que também no Brasil existem várias pessoas que dançam também. Então faz parte também da nossa cultura, certo? O povo espanhol comemora o Carnaval e o Corpus Christi, Então a religião do povo espanhol, predominante, lógico que tem outras religiões, outras denominações, também é a religião católica. Eles comemoram o Carnaval e o Corpus Christi, que é uma comemoração católica. E sobre as crianças da Itália, professora? O que você tem a me dizer? Então, galera, sobre a Itália também influenciou fortemente a cultura brasileira. E uma das coisas que ela influenciou bem, que enche a boca de água, é a culinária. Então, é a famosa pasta, que são as massas. Então, a Itália trouxe para nós, brasileiros, muitas coisas da culinária, principalmente aí a pizza e o espaguete, a macarronada, certinho? Olha só, a religião também dos italianos predominante, é a religião católica, e por isso eles comemoram bastante o Natal, tá? Então é uma data bem comemorada por eles. E as crianças do Japão, tia Rose? As crianças do Japão, desde pequenininha, elas já são ensinadas a respeitar os mais velhos. Na nossa cultura também tem, Só que eles são bem a questão da disciplina, E a cultura muito rica dos japoneses. Aqui eu trouxe uma imagem, que quem assistiu o outro vídeo já viu, Algumas imagens, vocês já viram algumas imagens desse vídeo, que é uma criança usando o hashi.
No lugar de usarem os talheres, eles utilizam esses palitinhos aí, ó. Tem até os personalizados para criança, então eles utilizam o hashi. E sobre a questão religiosa dos japoneses, eles praticam shintoísmo ou budismo. Não é uma religião cristã voltada para Cristo, para a crença em Cristo. Eles praticam outra forma de religiosidade, certo? Olha só, no Japão existe uma lenda, inclusive vocês já sabem essa lenda aí. Vocês responderam a lista, né? É a lenda do Chizuru. O Chizuru, na verdade, é uma garça e ela é uma ave sagrada no Japão. Lembram da lenda? Essa lenda diz o seguinte, que esta ave vive 1000 anos e que ela é capaz de atender aos pedidos e também os desejos das pessoas que conseguirem dobrar 1000 chizurus. Então aí ao lado tem as dobraduras do chizuru. Então isso é muito comum no Japão. Eles fazem essas dobraduras, né, com essa intenção, né, de conseguirem realizar os seus pedidos. É uma crença deles, né, nessa lenda. Outra coisa interessante dos japoneses são as pipas. Olha só, as pipas elas são utilizadas como objetos de decoração e também como os brinquedos. Vocês sabiam que elas já foram usadas também para mandar mensagens na época das guerras? Então, sempre que havia guerra, eles poderiam mandar mensagem por meio das pipas, tá? Então, era bastante utilizada pelos japoneses e até hoje existem vários festivais de pipas japonesas, certo? Olha só, galera. Então, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Beijinhos para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.